glória a Deus. Que pensa que vocês vieram. Eu pensei que nem ia vir ninguém no culto, né? Falei, os crentes açúcar hoje também. O Valentim, né? Seja bem-vindo, Valentim. Estava sentindo sua falta. Amém. Amados, nós vamos orar pela oferta, orar pelo pastor Gelson. Eu conheço esse pastor aí há muitos anos, irmãos. Eu nem era pastora quando eu conheci ele. A igreja lá de Atlanta, pastor Júlio Patrício, que era o meu pastor, ele é muito amigo dele, né? Então ele pregava muito lá, muito, muito mesmo, irmãos. Assim, naquela época, Deus usava o pastor assim. Eu vi vários dentes de ouro, né, na boca das pessoas. De ouro mesmo, viu, irmãos? Tem até hoje, tem uma menina chamada Denísia, até hoje ela tem o dentinho dela lá de ouro na boca, entendeu? Eu vi também muitas curas e eu vi também muito pó de ouro nas mãos das pessoas, lá, através do ministério dele. Deus usa ele muito, irmãos. É uma bênção de Deus. Ele prega completamente diferente, assim, é uma unção profética tremenda, né? Assim, o Senhor realmente é na vida dele. E eu queria convidá-lo agora, né? Glória a Deus, aleluia. Depois a gente foi para a igreja de Roswell, lá ele pregou também, né? E amém. Gostaria que você ficasse em pé nessa noite, estendesse as mãos para cá. Primeiro eu vou orar pelas ofertas, depois eu vou orar pela vida do pastor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti, Pai, os dízimos e as ofertas para o crescimento da Tua obra, Senhor. Eu quero Te louvar por cada oferta, Pai, por cada dízimo, Senhor, do qual tem mantido essa obra de pé, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor venha prosperando os Teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha abrindo as portas, que o Senhor venha fazendo um milagre na vida financeira de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Deus, também eu apresento o pastor Gelson, Senhor. Cobre ele com o teu sangue, Senhor. Enche ele cada dia mais da tua presença. Usa o teu filho nesta noite, conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos os amados. Tome seu assento, olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga para ela: prepara o teu coração, porque o noivo se aproxima. O Senhor Jesus vem e vem renovar e fortalecer, vivificar a sua igreja. Amém? Como é que as coisas dos céus invadem o natural, o normal, o simples, e de repente ativa-se uma vida de Deus. Estávamos aqui com cadeiras, de repente os anjos chegam e começam a se mover e a adorar, e de repente você começa a chegar aqui, e a sua adoração, a sua intercessão, o seu quebrantar do coração se mistura à adoração dos anjos que já estavam aqui nesse lugar. E aí a equipe do louvor começa a ministrar, começa a cantar e pensa: que resistência no segundo céu, que resistência. Parece que o céu está de ferro, o céu está de bronze, os ferrolhos de ferro, um concreto sobre a nossa cabeça. Parece que as pessoas estão com medo do furacão que foi anunciado para daqui 2 ou 3 dias, acho que quarta-feira, 10 horas da manhã, previsão de um furacão passar aqui na nossa vizinhança. E a chuva, e o relâmpago, e o trovão. Eu vinha no carro orando em línguas, e os relâmpagos, e as nuvens negras. Eu disse: Satanás, seu corintiano, você não vai operar na mente das pessoas. Elas vão sair de casa, elas vão vir cultuar a Deus em unidade. Você que por algum motivo está nos acompanhando pela internet, seja ao vivo, ou seja na gravação desse ensino, desse culto para ser edificado no futuro, você também vai receber aí na sua casa, na lan house, no carro, aonde você está ouvindo essa mensagem, no seu escritório, uma atmosfera de glória, uma atmosfera de unção semelhante ao que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Quando o nosso espírito de adorador, de intercessor, de homem e mulher de Deus, de filhos de Deus nascidos de novo, nova criatura, ele se une ao Espírito do Pai, então um rio de glória, um rio de vida, um rio de graça, um rio de unção, uma manifestação de cura, de libertação, de alegria, começa a jorrar do nosso interior. João capítulo 4 e João capítulo 7, Jesus diz que esse rio
flui e toca na eternidade. E de repente, vestes espirituais sujas, rasgadas, abatidas, contaminadas pelo pecado, a coroa de glória que caiu por causa do pecado é restaurada, e vestes de luz, vestes de alegria, coroa de justiça, não mais depressão, não mais ansiedade, não mais desespero, pânico, dúvida, incredulidade. Espírito novo, revigorado, revivificado, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Essa noite vai ressuscitar você. No seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua finança, no seu ministério, no seu chamado, nas mais íntimas e secretas lutas que você esteja passando. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ressuscita homens e mulheres. Igrejas locais, denominações, ministérios, ressuscita empresas, empregos, esquedes de limpeza de casa. Só não podemos esperar que isso aconteça porque os demônios tiraram férias e foram para Bahamas. Isso acontece porque o nosso espírito se uniu ao Espírito do Eterno e abrimos a nossa boca. Adorar a Deus quando tudo está dando certo é bom, é gostoso, é bíblico e é importante, mas adorar a Deus debaixo de um teto de concreto, de um teto de ferro, de uma opressão, adorar a Deus debaixo de uma nuvem negra, de circunstâncias que tudo está dando errado, é o mais alto nível de adoração. É o mais alto nível de quebrantamento, é o mais alto nível de batalha espiritual. Eu vejo homens como Silas na prisão, depois de terem sido chicoteados por terem feito bem, expulsaram um demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro ao seu senhor, a pitonisa. Fizeram bem para ela e agora foram chicotados e estão presos. E eu não vejo eles questionando a Deus, eu não vejo eles questionando a justiça de Deus, eu não vejo eles questionando a soberania de Deus, eu não vejo eles questionando o poder e a grandiosidade de Deus, eu vejo eles adorando no meio do caos. Há uma iminência de furacão, adore a Deus. Não existe uma previsão meteorológica de furacão, adore a Deus do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade. Porque isso prova que você não adora a Deus pelo que Ele pode fazer, mas você amadureceu e você aprendeu um segredo, um caminho, uma chave. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, por aquilo que Ele é. E se você se relaciona com Deus por aquilo que Ele é, pode te preparar. Ele vai fazer. Ele vai fazer essa semana. Ele vai fazer em alguns dias. Ele vai fazer em algumas horas. Ele vai fazer de hoje para amanhã, porque o choro pode durar uma lágrima, uma noite. A lágrima pode descer e te abater nesse instante. Mas pode ser que algumas semanas, alguns meses, coisas que há anos você está frustrado no teu ministério de oração, rompa. Exploda, se materialize na terra dos viventes. Quantos creem nisso? Deem glória a Deus. Libera o teu espírito de adoração e adora a Deus de uma forma espontânea. Diga a Ele palavras que o engrandeçam, que o exalte, que o glorifique na beleza daquilo que Ele é. Senhor, obrigado porque eu não estou adorando sozinho. Senhor, obrigado porque eu não estou orando sozinho. Obrigado, Senhor, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Ele se faz presente. Mas eu peço que os anjos ministradores comecem a manifestar as vestes angelicais, as vestes espirituais. E essa noite seja uma noite de troca de vestes, troca de armaduras, armaduras espirituais novas em nosso meio. Armaduras de ouro, armaduras de prata, armaduras com pedras preciosas, fenômenos visíveis e uma realidade invisível, manifestações e atmosferas se materializem em nosso meio. Não precisamos disso para crer. Cremos sem essas manifestações que materializam sinais. Cremos pela Tua palavra, cremos pelo Teu Espírito. Mas se as frequências de glória e a intensidade de luz entrar nessa dimensão de trazer do mundo espiritual a materialização no mundo físico, então, Senhor, opera sinais.
Respire fundo agora. Assim como o Senhor recebeu a oração de Eliseu, e os olhos do moço, do jovem se abriram, foram abertos, foi ativado profeticamente, e ele viu que maiores eram os anjos ao redor da Samaria, maiores e mais numerosas eram as carruagens de fogo do que os soldados do exército da Síria que queriam invadir, matar e destruir. Assim eu peço, abre os nossos olhos espirituais, abre para crer na cura do irmão, do primo, do paciente que está no leito de UTI, de Covid, aquela pessoa que está bloqueada e não consegue se mover em cura. Abre agora, Senhor, ativa a unção de cura no chamado, na experiência pessoal e através dela na imposição de mãos por tantas outras pessoas. Abre, Senhor, o entendimento para finanças, para provisão, para milagres, para coisas sobrenaturais na área da provisão financeira. Abre, Senhor, aquilo que hoje é impossível. Esse pai crê que o filho nas drogas vai se converter dos seus maus caminhos. Haverá uma reconciliação. Corações de pais se convertam aos filhos, corações de filhos se inclinam aos pais. Marido e esposa, da iminência de um divórcio, de uma briga, de uma desonra. Haja agora, Senhor, uma abertura de olhos. Efatá. Visão espiritual. Para que eles vejam os demônios e não tenham medo dos demônios. Vejam a glória do Senhor e pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, manifestem luz, manifestem vida abundante, vida ressurreta pelo Cristo ressurreto que habita dentro de cada um de nós. Sabe que quando você vai se rendendo a essas atmosferas de adoração e oração, então as tuas vestes angelicais, as tuas vestes espirituais, muitas vezes elas se manifestam fisicamente. Eu peço sinais essa noite, que quando ele chegue na casa dele, ela chegue na casa dela, tenha pó de ouro, naquele lugar lá onde ele sempre ora, naquele lugar lá onde ele tenha os invoices, os compromissos financeiros para pagar. Pai, diga comigo, eu te peço, coloca fogo, coloca unção, coloca poder para curar enfermos, para expulsar demônios na palma da minha mão. Em nome de Jesus, eu recebo essas ferramentas do Espírito Santo e eu estou disposto a orar na terra para ver a resposta, os sinais, as manifestações do céu. Em nome de Jesus, amém. Você recebeu na sua mão ou não recebeu? É suficiente ou não é suficiente? Diga, a palavra, a fé é suficiente. Agora Deus é tão bom que além de já ter sido suficiente, diga assim, Pai, intensifica esse fogo. Intensifica essa cura, essa libertação na minha mão. E dá sinais. Pai, fogo, calor, eletricidade. Fique agora 1 hora orando em línguas e pedindo que ele intensifique na palma da sua mão. Você vai começar a sentir um fogo, uma eletricidade. Todos sentem? Não. Há pessoas sensitivas que têm mais facilidade, é mais rápido essas manifestações. Há pessoas que não são sensitivas, são mais sinestésicas. Há pessoas que são mais emotivas. Há pessoas cujo temperamento facilita essas manifestações. Há pessoas que é mais lento, o que não quer dizer que é impossível, até mesmo fleumático, até mesmo um cara mais racional, ter essas experiências. Só é uma estatística matemática de repetição menor. Mas até essas pessoas também experimentam na perseverança e na repetição. São esses exercícios de adoração, de intercessão, que nós fazemos ao longo de 10, 15, 20 dias de treinamento na escola de ativação profética. E aí, se eu perguntar aqui, quem já está sentindo fogo, calor ou eletricidade na palma da sua mão? Me dá um sinalzinho rápido. As mais sensitivas recebem rápido, as outras precisam perseverar 1 a 2 horas adorando a Deus, orando em línguas, pedindo isso, até que isso se manifeste. Se nós ficarmos aqui agora uma noite inteira, uma vigília de 7 horas de adoração, de intercessão, essa frequência de convicção pela palavra que foi orada, convicção e os sinais primários de fogo, calor e eletricidade, vai para uma terceira esfera. Diga, Pai, unge as minhas mãos. Eu já creio que o Senhor colocou fogo e eletricidade aqui para curar enfermo. Eu já creio, lá na primeira oração. Mas, Senhor, uma evidência visível
de uma realidade invisível, começa a brotar azeite na minha mão. Quem aqui já esteve num ambiente de adoração, de intercessão, e começou a sair tanto azeite da mão que transbordou um copo de plástico, um copo de vidro? Essas coisas já aconteceram muitas vezes, e normalmente elas acontecem nos altares de 24 horas de adoração e intercessão. Não é porque você não tem fé para receber isso agora, é porque são frequências e intensidades que precisa de tempo. Há portais do mundo espiritual que materializa sinais que se abrem depois de 6 horas de adoração. Por isso que um turno do Tabernáculo de Davi durava 6 horas. Um dia era 4 turnos do Tabernáculo de Davi. 4 equipes que se revezavam. Nós fazemos muito altares de 7 horas de oração. 6 horas adorando a Deus verticalmente e a última hora orando pelo povo por suas necessidades. Se a pastora Sônia me chamasse aqui essa noite e dissesse: Becker, você só tem 10 minutos para orar, sabe o que eu faria? Eu ficava 8 minutos glorificando, adorando, invocando, entronizando, exaltando a Jesus. E nos 2 últimos minutos eu iria orar pelas necessidades de vocês. Porque esses 2 últimos minutos, orando pelas necessidades de vocês, depois de ter contemplado a face de Jesus, são mais poderosos, são mais eficazes, são mais eficientes, dá mais resultado do que eu ficar aqui 10 minutos falando do problema, como se Jesus já não soubesse do nosso problema, irmão. Ele já sabe. No entanto, a nossa atitude de inclinarmos-nos como junco se inclina quando o vento sopra, de nos prostrarmos, de nos quebrantarmos, faz com que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Essa noite eu quero falar sobre Jesus como pedra angular e Jesus como pedra de tropeço. O que eu pensei? Trazer um fundamento na palavra de Deus, orar de uma forma geral por todos vocês ao final do culto, e amanhã à noite nós teremos aqui uma reunião, uma palavra de 5, 10 minutos e muito tempo de imposição de mãos, unção com óleo e oração individual pelas pessoas que vierem. E eu propus isso no meu coração. Não vou dizer que Deus mandou eu fazer isso. Eu propus isso no meu coração. No meio do louvor da adoração ali, quando abriu os céus e mudou a atmosfera de adoração agora nessa reunião, Deus me deu um hino. Cara, uma música antiga do Asaf Borba. Até corri lá com os meninos da mesa de som, eles conseguiram encontrar para no final nós cantarmos, orarmos com essa música. E é uma atmosfera, essa letra, essa música gera uma atmosfera de comunhão na igreja e de crescimento. É uma atmosfera para você entender que você não vem para a igreja para sobreviver na fé. Você vem na igreja para desenvolver seus músculos espirituais. Bom, nós só temos um inimigo aqui essa noite. O tempo. Satanás já foi derrotado em Cristo Jesus. Se levanta, resiste à nossa fé em Jesus, põe ele no lugar dele. Diga para quem está ao seu lado: debaixo dos nossos pés. Mas eu quero que você pense comigo naquele conselho que Jetro deu para Moisés lá no deserto. E disse: meu filho, você está cansado, tomando Lexiotan, ansiolítico, meio desanimadinho aí. O Advil não faz mais nem efeito de tanta dor de cabeça que você tem, Moisés. Tanto cansaço, tanta fadiga, tanto problemas para administrar. E procure líderes de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000. Tem um conceito hebraico nesse conselho de Jetro, que eu não vou desenvolver essa aula agora, ela é longa, ela é profunda. Mas é um conceito de pessoas que vêm com um shin, com uma força interior. Esse conceito de shin, ele é muito usado pelo pessoal do Oriente, Ásia. E aparece essa palavra nos filmes de artes marciais. Talvez os mais jovens conheçam esse conceito. Alguns esotéricos, alguma turma do yoga usa essa expressão shin. Mas é uma expressão hebraica, é uma expressão que nasce lá no original da Bíblia, no manuscrito original. É uma força interior que o camarada tem. Esse guerreiro de artes marciais tem um shin muito forte. Se você assistiu Guerra nas Estrelas, o mestre Yoda fala para o jovem lá que quer fazer levitar a espaçonave: a força é muito forte dentro de você. É a ideia do shin.
Tem pessoas que têm um shin para liderar 1000 pessoas. Tem pessoas que têm um shin para liderar 100. Tem pessoas que têm um comissionamento, uma força interior para liderar 10. O que a nossa cultura evangelística prosélita diz? Que quem evangelizar mais vai ter um galardão maior no céu, não é verdade? Mas, na verdade, quem correspondeu ao que Deus mandou você fazer na terra, vai ter o maior galardão no céu. Porque se Deus te vocacionou para cuidar de 10 e você é fiel nos 10, diga 100% de obediência naquilo que Deus mandou fazer. Se Deus te mandou fazer 100 e você só está com 80, você está abaixo do que Deus mandou você corresponder. Ah, mas 80 é melhor do que 10. Sim, na nossa religião injusta, competitiva, na nossa religiosidade aqui, do marketing religioso, aí o cara acha, esse aqui é mais ungido e abençoado por Deus, e aquele lá é menos. Não. Se Deus mandou você entrar nas brenhas e no interior do Alabama, e fundamentar a fé, e comunicar o caráter de Jesus que está formado em você, em 10 pessoas esquisitas, redneck, agricultores, que nem falar o inglês direito eles não falam, mas comunicar o Espírito Santo, a palavra de Deus e Jesus, e formar Cristo nessas 10 pessoas, e se esse é o teu shin, se essa é a tua força interior, e você obedece isso, cara, o teu galardão é 100%, porque você obedeceu e correspondeu em obediência 100% ao que Jesus mandou você fazer. Eu estava no interior do sertão, orando por pastores, e Deus disse, esses caras vão ter um galardão maior do que o seu. Eu disse, por que, Deus? Eu fui em 30 e poucos países ao redor do mundo pregar o evangelho, cruzadas de milagre com mais de 40 mil pessoas, 30 mil pessoas para orar, e eles estão aqui. Aí Deus me perguntou, o que você acha que é mais difícil de obedecer? Pregar na conferência para 5 mil pessoas? Ou ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, investindo a tua vida numa congregação de 50 pessoas? Ou você acha que esta mulher de Deus, com o marido dela, não tem força, não tem habilidade, capacidade de sair por aí fazendo grandes eventos? Mas ela está obedecendo exatamente o que Deus mandou ela fazer. Investir a vida dela na vida de cada um de vocês. E para isso tem que ter um nível de maturidade acima da média. Porque às vezes é mais fácil misturar a verdade da palavra de Deus com água e açúcar. Relativizar o pecado, relativizar a imoralidade sexual, não tocar em um monte de assuntos que deixam os irmãos constrangidos e deselegantes. Só falar do coaching humanista gospel dos nossos dias. E rapidamente enche esse auditório e esse auditório fica pequeno. Mas corresponder a Deus naquilo que Deus mandou a gente fazer é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Há lutas, há decepções, há traições, há desilusões, há cansaço. Há dias em que nós estamos no alto da montanha contemplando face a face a glória do Senhor. E há também experiências de vale de ossos secos, que você olha à esquerda, olha à direita e só vê ossos, e parece que tudo está dando errado, e você tem vontade de questionar a Deus. Às vezes nós não questionamos, mas se nesse momento você levantar um altar de adoração, feito Paulo e Silas na prisão, se eles receberem um terremoto que os livrou daquelas cadeias, porque eu e você não vamos presenciar o mesmo fenômeno de terremoto mudando o nosso cativeiro, mudando a nossa sorte, mudando as nossas circunstâncias. Depois você vai ler com calma Êxodo capítulo 18, que desenvolve isso. A pergunta aqui não é se você tem um shin de milhares ou se você tem um shin de dezenas. A pergunta aqui é se você está disposto a ser fiel no pouco, para que o Senhor te coloque sobre o muito. Então não se seduza, não se sinta encantado por um marketing gospel. Ah, mas lá parece que Deus está lá e parece que Deus não está aqui, porque lá é grande, aqui é pequeno, lá o dinheiro sobra, aqui o dinheiro é sempre contadinho ali no final do mês. Não caia
nesse gatilho psicológico do marketing, da indução, da sugestão psicológica da religião. Vá para a palavra de Deus. Duvido qualquer televangelista famoso acordar 3 horas da manhã e te atender para orar por você ou pelo teu filho numa crise de cocaína, heroína. Mas são pessoas assim, que o mundo não foi digno de conhecer, como a pastora Sônia, sua equipe de intercessão, seus obreiros, seus pastores auxiliares, seus ministros do altar, que cheios de medo, dúvida, defeitos, inseguranças, pecados, negam a si mesmo, dia após dia, tomam a sua cruz e não tiram os olhos de Jesus. Essa é a diferença entre uma igreja que transforma e uma igreja que entretém. Essa é a diferença de gerar Cristo, gerar ovelhas, e de falar de Cristo, gerando espírito de orfandade, espírito de independência, espírito de rebelião, bodes. Nós não devemos gastar energia falando do outro, porque se o outro tem o comissionamento de frutificar 500, Deus espera dele 500. Nós temos que focar no que Deus mandou nós fazermos. E é nesse processo de fazermos o que Ele nos chamou para fazer, que nós vamos experimentar Jesus como uma pedra angular, uma pedra de um firme fundamento, a pedra que foi rejeitada. Quem aqui já se sentiu rejeitado? Jesus conhece o sentimento de rejeição numa dose, numa intensidade maior do que todos nós juntos. E nós também podemos experimentar Jesus como pedra de tropeço. Essa é a parte mais assustadora do reino de Deus e da sua justiça. Essa é a parte mais assustadora do Novo Testamento. Oro para que você nunca tropece em Jesus. Mas existe essa possibilidade. Vou te dar alguns textos bíblicos. E se os irmãos puderem jogar no telão aí, auxilia. Se não, você pega aí na sua Bíblia. E depois nós vamos fazer algumas considerações. Isaías capítulo 8, versículo 13 em diante. Diz assim, ó. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor. E seja Ele o vosso assombro. Diga, o temor, o assombro. Então Ele vos será por santuário. Deus vai ser o meu santuário. Mas servirá de pedra de tropeço. Parece essa expressão, guarda ela. Pedra de escândalo. São as duas traduções que tem na língua portuguesa. Pedra de tropeço ou pedra de escândalo. E rocha de escândalo. As duas casas de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, cairão e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperai ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Qual é o momento desta palavra em que anuncia Deus, anuncia o Messias, o Ramachia, Jesus como uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. É o momento em que está tendo muitas profecias, chamando o povo de Israel para o arrependimento, porque senão viria do norte o reino da Síria e levaria eles escravos para a Babilônia, escravos. Eles estão desprezando os puxões de orelha dos profetas, e aí o profeta está dizendo, vocês estão brincando com coisa séria. Seja o temor, seja o assombro, Deus vai ser o templo. Mas vocês não vão experimentar Deus como pedra angular de uma grande construção, de uma casa espiritual, de um templo de pedras vivas, que é a expressão que Pedro usa na epístola do Novo Testamento. Vocês vão tropeçar na pedra angular. Vocês vão tropeçar na pedra de fundamento da fé de vocês. Agora Isaías 28, 16. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já lavrada, já polida, já provada, conforme a tradução que você tem aí, uma pedra preciosa angular, ou conforme a tradução, pedra preciosa de esquina.
uma pedra de fundamento, que está bem firme, bem fundamentada. Aquele que crê, não se apresse. Pronto, agora não é uma palavra falando dessa pedra como escândalo, como tropeço, como destruição. Agora fala sobre um fundamento sobre o qual nós devemos edificar a nossa fé. Vai, Novo Testamento, Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9:33. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Quem é essa pedra angular? Quem é essa pedra de fundamento? Quem é esse alicerce firme sobre o qual nós temos que edificar a nossa casa, a nossa fé? A casa não pode ser feita na areia, tem que ser feita sobre essa pedra, mas existe uma pedra angular, uma pedra polida, uma pedra firme. Diga, Jesus, a nossa pedra angular. Jesus, a pedra que fundamenta a nossa fé. E primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, Pedro vai desenvolver isso, dizendo que eu e você, diga, somos pedras vivas de um templo vivo, do Deus vivo, aonde Jesus é a principal pedra angular, a principal pedra de fundamento. Através e a partir de Jesus, todas as outras pedras são estabelecidas e edificadas. Bom, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Mateus 21:42. Agora é Jesus desenvolvendo a teologia da pedra angular ou da pedra de tropeço. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os lavradores, que os pedreiros, que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por pedra de esquina, pedra angular, pedra de cabeceira. Essas três traduções que eu encontrei na língua portuguesa. Pelo Senhor foi feito, isto é, maravilhoso aos nossos olhos. Existem muitos outros textos, que eu não vou ser muito teólogo aqui. Quero ser mais prático para a gente ter tempo de oração. Que vão falar de Jesus como pedra angular, pedra de fundamento e pedra de escândalo. Entenda uma coisa. Pessoas como eu e você, que carregamos o reino de Deus e a sua justiça no nosso espírito, independente de ser um ministro do altar, tempo integral do ministério ou não, nós somos pessoas diferentes. Paulo fala que são homens cujo mundo corrompido pelo pecado não foi digno de tê-lo conhecido, à medida em que perseveram nessa fé. Uma sociedade corrupta, pervertida pelo pecado. Números, capítulo 3, versículo 10, está falando especificamente de Arão, dos descendentes de Arão, da ordem sacerdotal da antiga aliança, está falando dos levitas. E tem uma frase assim assustadora na tradução Almeida século 21, ficou muito, muito agressiva essa tradução da Almeida século 21. Números, capítulo 3, versículo 10. Mas ordenarás a Arão e aos seus filhos que desempenhem o seu sacerdote. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Diga para quem está ao seu lado, nós não somos homens ou mulheres comuns. O pastor abriu esse culto lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, 9, que fala que nós somos nação santa, povo escolhido, adquirido, separado, eleito, precioso para Deus. E ela nem sabe que eu ia desenvolver isso. Mas eu quero que você pense agora em Jesus como pedra de escândalo. Quando foi que você se amargurou em Jesus? Quando foi que você questionou a justiça de Deus? Quando foi que você conheceu alguém que tropeçou na pedra que era para ser a pedra de fundamento da sua fé, para ele edificar um palácio espiritual e ter comunhão com Deus? Ele tropeçou em Jesus, cara. Ele questionou a justiça de Deus. Ele não conseguiu ter a reação que Paulo e Silas tiveram na prisão. Fizeram o bem, expulsaram o demônio da pitonisa, da jovem com espírito de adivinhação, que dava muito lucro aos seus donos. Ela era uma escrava, feiticeira, alguma coisa assim. E agora eles estão com as costas sangrando, sem metiolate.
sem pomada cicatrizante, adorando a Deus na madrugada na prisão, e os anjos de Deus chacoalhando aquelas estruturas de uma forma poderosa. Mas até o anjo chegar e chacoalhar a tua finança, a tua empresa, a tua contabilidade, o teu casamento, os teus filhos, o teu documento, a tua saúde, até os anjos chegar, meu irmão, há uma resistência. E só os maduros e só os perseverantes entendem essa dinâmica de repetição pela fé. Às vezes você está vendo o milagre, diga, o dente de ouro. Às vezes você só sabe que acontece o fenômeno, mas eu nunca experimentei. Mas não importa. Você não precisa ver para crer. A fé crê sem ver. Essa é a dinâmica. Nós não somos comuns. Nós não somos pessoas normais. Você deixou de ser normal. No dia em que João capítulo 1, versículo 12 se manifestou na sua vida, diga, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora essa palavra, filho de Deus, é tecom. Filho de Deus bebê, filho de Deus recém-nascido, filho de Deus do leitinho. Diga, filho de Deus, genuinamente nascido de Deus, mas bebê. Quando você experimenta Romanos capítulo 8, a palavra lá é a mesma em língua portuguesa, diga, filho de Deus. Lá diz que toda a criação chora, geme, sofre, vibra numa frequência eletromagnética de dores de parto, olhando para os filhos de Deus, olhando para mim e para você, olhando para nós como igreja em unidade, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque se os filhos de Deus se manifestarem, vai pôr em liberdade essa criação que sofre, que apodrece, que se perverte, que manipula a energia sexual, que troca o sagrado pelo profano. Se os filhos de Deus se manifestarem, até os fenômenos da natureza, até os furacões vão nos obedecer, até os problemas de poluição do planeta Terra, aquecimento global, vai se reverter. Até os rios que estão mortos ressuscitarão e a vida voltará espiritualmente e fisicamente para os rios. Foi assim em tantos avivamentos, como o da Alma Longa, lá da Ásia, de Singapura, os rios voltaram, os cardumes brotaram das ilhas Fiji, esses avivamentos, até os fenômenos físicos da natureza evidenciam uma mudança espiritual na atmosfera de adoração, de comunhão. O ídolo parou de receber culto, Jesus passou a ser entronizado. Assim como tem esses fenômenos na natureza, de uma cabeça de repolho, uma cenoura, uma fruta gigante em Alma Longa, ou os cardumes de peixes nas ilhas Fiji, voltar depois de um arrependimento, de um quebrantamento, de uma multidão de filhos de Deus que se manifestaram em glória e revelaram a glória do Pai para a natureza corrompida pelo pecado. Assim também existe atmosferas de reuniões de oração, em que alguém recebe um diamante, cai do céu, chove, materializa um dente de ouro, ou começa a brotar azeite com cheiro de mirra na palma da mão, porque eu orei por 6, 7 horas, 8 horas, 5 horas, 40 minutos, pedindo uma evidência visível de uma unção de cura invisível, que eu já sei, que eu já creio que está dentro de mim. Alguém sentiu fogo, alguém sentiu eletricidade, da mão do outro está saindo azeite, tanto azeite que enche um recipiente. Você está conseguindo entender o princípio, a interlinearidade bíblica, o paralelo profético? Então, essas coisas não acontecem para que você creia. Essas coisas acontecem independente de fé. Às vezes o cara é incrédulo e recebe esses fenômenos. Às vezes o cara tem fé e fica frustrado, porque nunca teve uma experiência dessa. Essas coisas, e a chave para acessar esses fenômenos de sinais não é na fé. A fé que você tem que ter para isso é igual da que você ora por unha encravada para ser curado de dor de dente. Você tem que ter atmosferas de adoração correspondente. Atmosferas de adoração manifestam esses sinais, esses prodígios. As atmosferas de adoração abrem esses portais para esses fenômenos de sinais visíveis no meio da congregação, entende? Mais de 20 anos que nós temos ensinado, falado e ministrado isso ao redor do mundo. Quem sabe? Amanhã à noite a gente não tira aqui 1, 2 horas de oração em línguas, louvor, adoração, equipe, imposição de mãos. Quem sabe isso não aconteça?
Eu não vou dizer que vai acontecer, eu também não vou dizer que não vai acontecer, eu só posso dizer onde eu tenho passado, as coisas que têm acontecido, e isso tem marcado uma multidão. Às vezes também você não tem tempo para essas atmosferas, porque essas coisas não acontecem em reuniões de 40 minutos, precisa de tempo para abrir os portais, para render o seu espírito para o Senhor na adoração, entendeu? Às vezes você tem que decidir. Em 2 horas eu vou edificar a igreja no ministério da palavra, ou eu vou manifestar sinais. E nem só de sinais vive uma igreja. É bom os sinais, as atmosferas de milagre e glória, né? Mas tem que ter também o fundamento da palavra para nortear a fé das pessoas. Bom, de fato, eu e você não somos pessoas normais. Só que a palavra filhos de Deus em Romanos capítulo 8 não é igual à palavra filho de Deus em João 1,12. Diga uios. Diga uios. Lá em João 1,12, tecom. Em Romanos 8, diga uios. É como se faltasse um adjetivo na tradução de João Ferreira de Almeida do manuscrito original. Diga, filhos de Deus, bebês. Acabaram de receber Jesus e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bebezinho. Filho de Deus, que ora, que adora, que a glória do Pai se revela através dos filhos, se manifesta através dos filhos e muda as circunstâncias, muda a atmosfera, muda a esterilidade, muda a escassez, muda a amargura, muda essa atmosfera de perversão sexual, de pornografia. E agora uma atmosfera de temor do Senhor invade aquela casa, invade aquela cidade, invade aquela universidade, invade aquela escola. Diga, filhos de Deus maduros, uios. No manuscrito original fica claro essa distinção. Na tradução de João Ferreira de Almeida, ele usa a expressão filhos de Deus, mas há ali uma diferença. Filhos de Deus de Romanos 8 são filhos de Deus exercitados, maduros, treinados para manifestar a glória do Pai através deles. E você não deixou de ser vaso, você não deixou de ser de barro, você não deixou de ter problema, você não deixou de ter oscilação de hormônio, você não deixou também de ter oscilação de temperamento. Você continua sendo um comedor de arroz e feijão, assim, que ora está no alto da montanha contemplando a face do Pai, e ora está no vale de ossos secos questionando as coisas que não está entendendo. Você não se tornou perfeito, você só se tornou transparente, sincero, maduro. Por isso não podemos desenvolver uma espiritualidade sozinho, isolado numa ilha. Ainda que seja filho de Deus, bebê ou filho de Deus maduro, não importa. Precisamos da reunião, da igreja, da congregação. Precisamos do clamor coletivo. Ah, mas vou orar aqui na minha casa. Não duvido que Deus vai rasgar o céu e se manifestar aí. Quantas vezes eu vi a escada de Jacó sozinho orando na minha casa? Isso não elimina a necessidade da adoração, da oração coletiva no culto público. Uma brasa viva, com muitas outras brasas, faz um grande fogareiro. Uma brasa viva, uma pedra viva do templo vivo, onde Jesus é a principal pedra angular, isolada, tem a tendência de esfriar, virar cinzas. Não é verdade? Diga para quem está ao seu lado, eu preciso de você, dos nossos relacionamentos, do nosso amor, da nossa comunhão, e eu preciso das nossas brigas, do nosso arranca-rabo, para deixar de ser um filho de Deus tecom, bebê, e me tornar um filho de Deus uios, diga, maduro, cheio da glória do Pai, para pôr em liberdade a criação que geme com dor de parto, que vibra na frequência de destruição, morte e pecado. Você já ouviu falar mal de mim? Você já ouviu falar mal de você? Você já ouviu falar mal da pastora? Você já ouviu falar mal de um cantor, de um pregador famoso aí da televisão? Muito provavelmente, tudo que falaram mal de mim é verdade. E eu te garanto que eu devo ser muito pior do que aquilo que falaram mal de mim para você. Pergunta para minha esposa. Muito provavelmente deve ser tudo verdade e muito pior. Você acha que Jesus não sabia? A carniça, a alma cebosa, o vaso cheio de rachadura e de defeito que eu sou quando me chamou para o ministério.
Você acha que eu enganei a Jesus? Eu enganei a Jesus, dizer, não, Jesus, eu sou santo, eu sou perfeito, eu não tenho defeito. Aí Jesus me chamou para o ministério. Jesus sabe da carniça que cada um de nós somos quando ninguém está olhando. No entanto, ele decidiu nos amar com um amor incompreensível, com um amor inexplicável. Por isso que é mistério, por isso que é ágape, por isso que não é filéus, por isso que é sobrenatural, por isso que é transcendente da razão humana e entra no campo da espiritualidade. Ele decidiu pegar o lixo e reciclar. Ele decidiu destruir o vaso e dizer, sabe uma coisa? Alma cebosa, miserável, eu não desisto de você, ainda que nós, como bons religiosos, às vezes desistimos. Você nunca desistiu de Jesus, nem do Espírito Santo, essas coisas são eternas. Você desistiu do quê? Da convivência na igreja local, de frequentar o templo, de se relacionar com os irmãos. Porque você falou mal, porque alguém falou mal, porque você semeou iniquidade, porque você colheu iniquidade, porque você praticou injustiça, porque alguém praticou injustiça contra você, porque você roubou, porque alguém te roubou, porque você prostituiu, porque alguém manipulou energia sexual te desgastando, te ferindo. Não importa se você foi o agente ativo da iniquidade pecaminosa ou se você foi a vítima passiva desse negócio. Jesus não praticou pecado e sofreu e absorveu todo o pecado da humanidade, suou sangue no Getsêmani quando o meu e o seu pecado foi imolado sobre ele. Podemos aqui ficar lambendo feridas, nos acusando e falando, mas esse pregador tem esse defeito, mas aquela pastora tem aquele defeito, mas esse irmão, eu não vou lá naquela igreja por causa do ministro louvor, eu não vou lá naquela igreja por causa da irmã do café, eu não vou lá naquela igreja. Cara, filhos de Deus que enchem a fralda de sujeira, que são bebezinhos, genuinamente nascidos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas filhos de Deus, bebê. Eles insistem em pensar como bebê. Eles insistem em tomar leite numa madeira. Eles estão 30 anos da igreja em comunhão, em relacionamento com a congregação. Ele já passou por 5 igrejas diferentes e fala mal de todos os irmãos das 5 igrejas. Ele foi no culto da Desce o Fogo que o diabo sai correndo e o cabelo dele assim já está em baixo relevo. Você consegue encaixar os 5 dedos da mão como se fosse uma forma assim, de tanta imposição de mãos que o miserável recebe. Ele só não consegue deixar de ser filho de Deus bebê e se tornar num uios filho de Deus maduro. Por quê? Porque no momento da crise, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós precisamos que alguém ponha a mão na nossa cabeça e exerça autoridade dizendo, assim diz o Senhor. Isso não é pecado, isso não é errado, isso é bíblico, isso é importante, isso é necessário. O problema é que você tem que uma hora amadurecer, né? Uma hora tem que destravar, uma hora você tem que se apropriar daquilo que Cristo Jesus já fez por você. No momento da crise, cara, até eu preciso que vocês imponham as mãos na minha cabeça e orem por mim. Minha esposa ore por mim, meus filhos orem por mim. No momento da crise, todos precisamos de oração. Mas você vai ficar 30 anos na crise pedindo oração? Cara, tu não leu não que é um tempo de deserto e depois do deserto passa o Jordão e depois do Jordão acabou a crise, miséria. Lá agora é abundância, leite, mel, fruta, uva. Aí você, para manipular e chantagear os irmãos e ter uma atenção diferenciada dos líderes, você se faz de autocomiserável. Não, cara. Há um ciclo de bebê, mas há um momento que você tem que se posicionar e ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. E de manifestar tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Diga, o Shin, essa força interior. Alguns vão liderar milhares, outros nunca vão liderar milhares, eles vão liderar centenas, mas seja lá qual for a sua identidade, o seu destino, o seu propósito, corresponda àquilo que Deus deu em glória, em maturidade, e você vai comunicar Jesus para os que estão chegando na igreja agora, apesar de você ainda não ter alcançado a perfeição, a plenitude, o ápice, apesar de você ainda ter lutas, ter dúvidas, ter dias bons, ter dias ruins. Assim como Pedro, tinha dias bons, dias ruins. No dia ruim de Pedro, cuidado, ele corta a tua orelha com uma espada. Mas o dia bom de Pedro,
Ele chora, ele te abraça, ele vive intensamente. E é assim, dia após dia, de glória em glória, que vamos vencendo a oscilação temperamental e nos tornando mais constantes, mais maduros, mais frutíferos na obra do Senhor. Se ao longo desse processo pararmos para jogar pedra um no outro, o diabo bate palma. Ele celebra e diz: é assim mesmo que a igreja se divide, se enfraquece. É assim mesmo que o povo fica assistindo o culto no YouTube e deixa de congregar. É assim mesmo que daqui a pouco do YouTube do culto ele vai para o YouTube da menina com pouca roupa, com muito calor. E aí um abismo vai chamando outro abismo. Essa é uma cilada que está ferindo uma geração de homens e mulheres, profetas na pós-modernidade. Mas o Espírito do Senhor está passando no meio do exército, em revista, em aparelhamento, em renovo, em fortalecimento, está tirando vestes rotas e dando vestes de luz, vestes de graça, vestes de perdão, vestes de restauração, vestes de adoração profética, vestes de provisão financeira, vestes de cura, vestes de ousadia, coroa de justiça ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, no lugar da depressão, provisão abundante e sobrenatural de Deus. Pense em Caifás e outros líderes do templo que odiaram a Jesus, que tiveram bate-boca com Jesus, que tiveram debates teológicos acalorados com Jesus. Diga, para estes, Jesus não foi pedra angular, não foi pedra de fundamento para a sua fé. Para esses, Jesus foi pedra de tropeço. Não é o que Jesus faz ou o que Jesus deixa de fazer que faz eles tropeçarem em Jesus. Diga, Jesus é o Messias, é o Hamashia, é o ungido, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você gosta, se você não gosta disso, é um problema seu. Jesus não pode deixar de ser o que é para se fazer mais agradável a política da pós-modernidade. Não, eu não sou tão especial, eu não sou tão ungido, eu não sou uma pessoa do altar, eu sou um cara normal. Números 3:10 diz, nós não somos normais. Nós não somos nem da ordem de Levi, nós não somos nem da ordem de Arão, nós somos da ordem de Melquisedeque, infinitamente superior, porque Jesus fala que no reino de Deus o menor é maior do que João Batista. Como é que o profeta acabou? Não, todos nos tornamos profetas, porque somos maiores do que João Batista. Há uma universalidade do potencial profético no Novo Testamento. Agora, para Caifás, para aqueles teólogos que vieram armar uma armadilha para Jesus, dizendo, Senhor, que tu dizes? Paga imposto ou não paga imposto? Jesus, com o Espírito de sabedoria, deu a resposta. Diga, para quem recebeu a sabedoria de Jesus, quem bebeu da sabedoria de Jesus, Jesus se tornou pedra angular, pedra de fundamento para a sua fé. Para aqueles que foram fazer armadilha e a armadilha não deu certo, Jesus se tornou pedra de tropeço, pedra de juízo, pedra de escândalo. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que tem que apedrejar. Para esses que estão trazendo uma situação para a mulher ser apedrejada, a resposta de Jesus se torna pedra de escândalo, pedra de tropeço. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Para aqueles que entenderam o espírito de graça, perdão, segunda chance, reconciliação, fruto de arrependimento, Jesus se torna pedra de fundamento para a sua fé, pedra sólida, pedra angular, pedra de esquina. Isso determina se você vai ser um graveto que virou cinzas ou uma pedra viva do templo vivo, onde Jesus é a pedra angular. Para Simão, o líder da sinagoga, Jesus entrou na casa dele e disse, entrei na tua casa e não me saudaste com beijo. Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés e as mãos. E nem me deste a saudação de Rabone, de Rabi, de mestre. Esta mulher
mulher extravagante, talvez uma prostituta, não para de chorar e com suas lágrimas está lavando os meus pés, o seu cabelo está enxugando. Toda aquela atitude, aquela experiência, para aquela mulher pecadora, Jesus se torna pedra de salvação, pedra angular, pedra de fundamento da fé dela. Para o líder da sinagoga que despreza aquela expressão de adoração, Jesus se torna pedra de escândalo, pedra de tropeço. Jesus não tem que mudar nada dentro dele para se fazer mais politicamente moderninho e ser aceito por aquele religioso. Ele é um fariseu que não está recebendo a revelação de Jesus como Hamashia. Diga, a minha pastora, a minha igreja, não tem que parar de pregar sobre o pecado para crescer. Não tem que parar de ensinar o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta, porque tem uma meia dúzia de idiota no YouTube que se sente desconfortável. Esses idiotas vão passar. A palavra de Deus permanecerá para sempre. A igreja não existiu há 200 anos porque nós flexibilizamos de acordo com o que a coceira do ouvido do auditório quer ouvir. Não. Simplesmente haverá uma geração de cristãos que Jesus vai ser pedra de escândalo. Que eu, como pregador, vou ser pedra de escândalo para eles. Que você, como adorador, intercessor, homem de Deus, vai ser escândalo para eles. Independente de você fazer algo que agrade eles ou não fazer algo que agrade eles, diga, não há nada que a gente possa fazer. Você tem que ser quem você é, com os teus defeitos, com a tua transparência, com a tua sinceridade no reino. Você vai pecar, assim como eu peco. Você vai se arrepender. Deus vai te restaurar, assim como Ele me restaura. E os fofoqueiros têm uma decisão para fazer. Eu não vou congregar na igreja daquele Becker, porque eu tomei prejuízo com ele, eu tomei prejuízo com os bitcoins. Justo não se justifica. Deus sabe se ele te roubou ou se alguém usou a imagem dele indevidamente e no final sumiu. Eu não vou lá naquela igreja, porque naquela igreja tem um irmão que consertou meu carro e me vendeu um carro, e depois de vender o carro, 3 meses depois fundiu o motor do carro e não me deu a garantia. Eu não estou dizendo que ele está certo. Ele errou, comercialmente ele manipulou, ele pecou. Agora, se você, para entrar no céu, tem a tua fé fundamentada nessas coisas do temperamento, da cultura, do relacionamento humano aqui, cara, tu nunca nasceu de novo, a tua fé nunca teve fundamentada em Jesus, a pedra angular. Você é um prosélito em nosso meio e só está procurando um pretexto para justificar a tua alma inclinada e agora então achou justificável entregar-se à devassidão, entregar-se à prostituição, à devassidão, à prática abominável de alguma iniquidade. Vá por esse caminho. Eu serei pedra de escândalo para você caminhar com Jesus. A pastora Sônia talvez seja pedra de escândalo para algum tipo de pessoa congregar e frequentar uma igreja local e servir Jesus. Talvez você, lá nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, já serviu de pedra de escândalo para alguém, e esse alguém diz, eu não vou para a igreja por causa da irmã Maria. Talvez até seja justo a acusação e a crítica que ele faz, porque se eu olhar, e se você olhar, você vai dizer, não, realmente eu pequei, eu errei. Naquele momento eu ainda era um bebê, eu ainda era um tecom, eu ainda não havia me manifestado em glória, cheio de palavra de Deus, cheio de discipulado, cheio do caráter de Cristo, e fiz algo errado, dei prejuízo para alguém, fofoquei, falei mal de alguém. Pastor, eu ainda luto contra esse negócio da fofoca, eu já fofoco menos, mas eu ainda de vez em quando dou uma escapadinha. Cara, você alcançou o caminho do amadurecimento. Se ainda não é um uios, filho de Deus maduro, mais cedo, mais tarde vai se tornar. Porque você parou de maquiar os seus medos, maquiar os seus defeitos, maquiar os seus instintos pecaminosos. Você já está conseguindo confessar eles e falar com transparência deles. Você já não está mais se auto-justificando. Você está reconhecendo o teu pecado e crendo que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que nos purifica. Talvez exista filhos que não venham para a igreja por causa do defeito do pai, do defeito da mãe, ou da forma como a mãe bate com a frigideira na cabeça do pai no interior da cozinha.
Ok, podemos fazer aqui a reunião agora do sadomasoquista gospel, onde os religiosos ficam se acusando e apontando o dedo um para o outro. O fruto disso vai ser arrependimento, perdão, cura? O fruto disso vai ser o diabo batendo palma e dizendo: é assim que vocês nunca vão desfrutar do que Cristo Jesus já conquistou, já estabeleceu, já conquistou na cruz do Calvário. Telestestai. Cara, o caminho da transparência, o caminho do amor, é o caminho da vida abundante. É o caminho da misericórdia. Chamar pecado de pecado, mas amar o pecador. Chamar erro de erro. Mas se eu conseguir restituir, restituo. Se eu não conseguir restituir, cara, me perdoa, não consigo te devolver, não consigo te restituir. E realmente, luto para não repetir aquela imaturidade do passado no presente. Esse é o caminho de nos tornarmos filhos maduros. Igrejas que conseguem fazer isso talvez sejam menos evangelísticas, mas serão mais proféticas, serão mais terapêuticas, serão mais profundas na cura e na libertação. Eu não sei se Jesus se tornou pedra de tropeço ou pedra angular para aquele jovem que tinha muitas riquezas e escutou de Jesus algo que ele não queria ouvir. O texto não dá muitos detalhes. O texto diz que o jovem saiu triste, pesaroso da presença do Senhor Jesus, do Mestre. Talvez lá na frente Jesus tenha se tornado pedra de salvação para ele. Talvez lá na frente Jesus tenha sido pedra de escândalo, pedra de tropeço para ele. Se você ficar pensando quantas pessoas fundamentaram a sua fé porque viram um bom testemunho seu, se você ficar pensando quantas pessoas não estão congregando numa igreja local por causa de um mau testemunho seu, você vai enlouquecer. A culpa, o remorso, a acusação na mente, ela é devastadora. Se eu for contar para vocês aqui quantos pastores me enganaram, quantas profetisas, profetas manipularam, se eu for contar para vocês aqui quantas igrejas empenharam uma palavra e depois não cumpriram, você vai virar budista, você vai virar muçulmano. Sabe por quê a gente não dá farinha para o diabo? Diga, porque a minha fé não está fundamentada nos relacionamentos, no que os outros fazem ou deixam de fazer. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, por causa do Senhor. Ainda que todos estejam pelados, dançando ao redor de um bezerro de ouro, eu não preciso de uma muleta. Eu não preciso que você me ajude com o teu bom humor ou com o teu mau humor, com o teu sorriso ou com o teu olhar feio na saudação da porta da igreja. Eu não preciso que você me ajude a ser fiel e a fundamentar a minha fé na rocha angular, na pedra de salvação, Jesus, o Rei dos Reis, a rocha firme. Porque você tratou bem o meu filho na escolinha dominical, ou você esqueceu de dar lanche para o meu filho na escolinha dominical. Eu não preciso de uma muleta, de um favor, de uma esmola de alguém da congregação, porque a minha experiência é sobrenatural, é vertical, é com o Senhor Jesus. E quem está fundamentado em Jesus, e quem tem a revelação de Jesus, perdoa, tolera, ainda que você tenha 3 semanas de igreja e o outro tenha 30 anos, um pterodáptero da casa do Senhor. Pois é, mas ele ainda é um bebê. Eu estou no caminho de deixar de ser bebê e me tornar um filho de Deus maduro. Mas eu carrego um rio que flui de dentro de mim. Eu carrego uma atmosfera. Eu carrego uma presença. Eu não preciso que você me sorria de manhã cedo. Eu determino a atmosfera do meu dia agora, pela fé e pela adoração que há no meu lábio, pela palavra que eu vou proclamando enquanto eu estou no engarrafamento dirigindo. Se eu estou no engarrafamento dirigindo e você xinga a minha mãe e me fecha no trânsito, ou se eu xingo a sua mãe e eu me revolto temperamental e emocionalmente contigo no trânsito, isso não determina a minha fé. Porque a minha experiência é espiritual, a minha experiência não é moralista. Porque
Porque a minha convicção na palavra de Deus não está fundamentada em moral. A minha convicção na palavra de Deus está fundamentada em glória. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que eu não esteja entendendo, ainda que o caco que está raspando as cascas da minha ferida já está acabando. Eu preciso de um outro casco, outro caco de porcelana de tanta ferida que eu tenho. Diga, eu não vou abrir a minha boca e não vou blasfemar contra o meu Deus. Eu vou xingar você, eu vou brigar com você, nós vamos arrancar os cabelos aqui. Eu vou te dar um chute aqui, no final do culto eu vou te levar na salinha ali, eu vou dar um soco no teu rim, um soco ungido, apostólico, de 5 ministérios, assim, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. E no final, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar junto aos pés da cruz. Porque eu sou uma orelha seca em processo de amadurecimento. E você é um crente imaturo em processo de amadurecimento. E nós vamos nos envergonhar. Porque a santidade de Jesus vai nos invadir de um temor e vai nos fazer amar. Porque é assim que acontecia lá na sua família biológica. É assim que acontecia lá no Brasil, lá no interior de Goiás, do Pernambuco, do São Paulo, de Santa Catarina. Família biológica, não é assim? Um briga com o outro, um arranca o cabelo do outro, um xinga o outro, mas se alguém lá de fora falar mal do meu irmão, cala a tua boca. Eu conheço o defeito dele, eu posso falar dele. Você não, é minha família. Diga, assim tem que ser a igreja. Assim tem que ser a nossa atmosfera de glória aqui. A gente vai ter as nossas imaturidades, vamos ter o nosso defeito, vamos ter a nossa coisa, mas diga, a minha fé não está fundamentada no carisma da pastora, do ministro louvor ou do irmão. A minha fé está fundamentada em Jesus, a pedra angular. E ainda que o diabo crie situações da alma, da mente, da psique, das emoções, para nós tropeçarmos nos nossos relacionamentos um com o outro, diga, o amor encobre multidão de pecado. Primeira epístola de João é poderosa. O amor encobre multidão de pecados. Diga assim, o amor resolve multidão de imaturidades da nossa alma. Os gregos, no final da festa do tabernáculo, queriam ver Jesus. E Jesus disse, eu não quero ver os gregos. Mas os gregos vieram da Grécia para ter um tempo com o Senhor. E Jesus disse, manda eles embora, não estou a fim de atendê-los. Eu não sei se eles amarguraram com Jesus e foram embora. Ou se eles entenderam e Jesus se tornou pedra de salvação, pedra de esquina, pedra de fundamento para a fé deles. Eu não sei. Eu sei que não importa o que você faça. Jesus teve pessoas que o receberam como Messias. Jesus teve pessoas que o rejeitaram como Messias. Israel, de uma forma geral, rejeitou Jesus como Messias. Alguns tiveram a revelação dele como Messias, estabeleceram a igreja do Novo Testamento. Eu não preciso que o Papa seja perfeito para mim continuar a servir a Jesus. Se o Papa disser que todos os pedófilos e homossexuais têm que ser casados nas igrejas, eu vou ficar deselegante, eu vou ficar inconformado, vou refutar bíblica e textualmente essas decisões, mas a minha fé não está fundamentada na instituição do Vaticano. Eu não jurei fidelidade ao Vaticano. Eu tive a revelação e jurei fidelidade a Jesus ressurreto. Se Bolsonaro sair um escândalo de que ele agora é um cristão conservador, de economia neoliberal, político, administrativo da escola austríaca, e ele agora está cheio de prostituta, eu não vou perder minha fé em Jesus. Eu vou mudar o meu voto, eu vou achar um outro candidato, mas eu não preciso que Bolsonaro me ajude a crer em Jesus. Eu não preciso que o cantor da música gospel, que cobra 50 mil reais de cachê, me ajude a crer em Jesus. Ele vai prestar conta dele, eu vou prestar a minha. Eu encontrei em Deus um nível de maturidade que eu espero pouco das pessoas. E se elas me derem uma boa oferta, melhor ainda. Se elas me hospedarem, melhor ainda. Se elas não fizerem nada, elas não são obrigadas a nada. Eu espero em Deus. Eu sei e eu tenho visto o que Ele tem feito.
Ah, mas a Flor de Lis matou ou não matou o marido dela, Anderson do Carmo? Cara, não importa se o juiz vai condenar, vai inocentar, se matou ou não matou. É escândalo, é vergonha para o evangelho? É. Mas quem é filho de Deus, Tecom, bebê, talvez saia da igreja por causa disso. Quem já pisou no Santo dos Santos e já se alimentou da glória que sai do rosto do Pai, não pode perder a sua fé quando as coisas começam a dar errado. Não pode perder a sua fé quando um escândalo desse acontece. Não pode tropeçar na rocha da salvação. Irmãos, eu quero que você se coloque em pé e que você ouça essa música. E vem aqui no altar para nós encerrarmos essa palavra orando aqui, um tempo de clamor coletivo aqui. Amanhã nós vamos ter um tempo de imposição de mãos. Eu quero que você venha aqui e faça dessa letra a sua oração essa noite. Bem juntinho aqui de mim. Vocês são muito bonitas e vocês estão tímidas para sair na televisão, hein? Vocês não querem sair na transmissão ao vivo, hein? Vem para cá, vem aqui pertinho de mim, junto aqui no altar. Pastora Sônia, vem cá. Fica de costas para mim, vem aqui no altar, estende as suas mãos assim, ó. Isso. Agora todas vocês põem a mão no ombro da pastora, de frente para cá. Vocês de frente para cá agora. Põe a mão aqui. Põe a mão no ombro dela, vem, junta. Levanta a mão dela como se ela tivesse cansada tirando isso. Agora quem chegou depois, põe a mão no ombro de quem botou a mão. Agora vai botando a mão no ombro. Toda igreja. Você que é visitante também, toda igreja. Junta aqui. Põe a mão no ombro de alguém. Isso. Vamos orar todo mundo junto. Fecha esse buraco aqui no meio aqui. Junta. Todos os lados. Eu joguei vocês na fogueira, né? Porque no meio do louvor eu recebi essa lembrança dessa música. Se você puder agora, comece a orar em línguas. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar. Faça dessa letra a sua música. Dá-me filhos, gerados no útero da intercessão dessa igreja, gerados no útero da intercessão dessa casa. Nós queremos compartilhar um pouquinho de Jesus com outras pessoas, apesar dos medos, das dúvidas, dos defeitos, apesar das nossas inseguranças. Queremos comunicar Jesus e gerar uma multidão de homens e mulheres de oração. Apesar de estarmos num processo de transformação, filhos bebês, filhos maduros. Eu não sei quanto da glória do Espírito, da glória do Pai você carrega. Eu não sei quanto da glória você já experimentou. Não importa se as águas estão pelos joelhos, pelos tornozelos, pela cintura, ou se você mergulha em águas profundas. Todos carecemos da misericórdia do Senhor. Não há profeta infalível só Jesus. Todos nós nos movemos no profético e somos passivos de pecar, somos passivos de falhar, temos oscilações de humor, oscilações de temperamento, mas não aceito ficar como eu estou agora. Eu serei a resposta, eu serei cheio do conhecimento da glória de Deus. Aumenta a música mais alta. Aquele que não ora em línguas, adore o Senhor, diga glória a Deus, diga bendito seja o nome do Senhor, diga Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer dessa música a minha oração essa noite. Eu sou a resposta do clamor no coração de Deus.
Eu quero ser um cara semelhante a Jesus, ainda que a minha realidade seja muito distante disso. Todos aqueles que estão longe, que estão distantes, Espírito do Senhor, traga-os de volta para o altar dessa casa. Traga-os de volta para a atmosfera de adoração e intercessão no altar desta igreja. Todo aquele que passou por aqui, que foi ferido, está lambendo a sua ferida. O tempo de caverna acabou. Manifesta-te, manifesta-te. Sai dessa caverna de depressão. Espírito de reconciliação. Nós ativamos agora uma atmosfera, o ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação, reconciliando pais e filhos, reconciliando irmãos, cantor, pregador, pastor, diácono, obreiro, visitante, dizimista, curiosos. Espírito de reconciliação, nos reconciliando verticalmente com Deus e reconciliando horizontalmente uns com os outros. Recebe o 40º dia de oração dessa igreja. Recebe o 40º dia de oração dessa igreja. E eu ativo agora anjos para restauração. Anjos para trazer aquilo que se dispersou durante o período da pandemia. Aqueles que estão na caverna, aqueles que estão com vergonha, aqueles que estão constrangidos e não sabem se vão ser amados, se vão ser recebidos, se serão recebidos na casa do Senhor. Anjos do Senhor, arranca essa pessoa da frente do computador e traga para cá amanhã à noite. Espírito do Senhor, convença ele, vir receber imposição de mãos, vir receber imposição de mãos, ser curado, ser liberto, batismo com o Espírito Santo, novas línguas, novas línguas, novas línguas. Eu não permitirei que o sistema religioso faça de Jesus uma pedra de escândalo na minha vida. Eu rasgo com o sistema religioso e eu te entronizo como pedra angular, pedra de esquina, a pedra principal, a pedra do fundamento, o autor e consumador da nossa fé. Fluam os filhos, nasçam os filhos, brotem filhos, através da tua intercessão, através da tua oração, através do teu convite. Homens serão libertos, mulheres serão curadas, famílias serão restauradas. Abre tua boca e convida. Abre a tua boca e convida. Ainda que ele olhe para você e veja defeitos, abra a tua boca e convida. O espírito de evangelismo está sendo derramado sobre vocês agora. Manto de multiplicação. O útero que estava enfermo, o útero que estava doente, o útero que estava inflamado, o útero de unção evangelística desta igreja está sendo restaurado agora. Flua o rio de crescimento, o rio de perdão, rio de reconciliação. Repete comigo: Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-me filhos, homens, mulheres, jovens, crianças, filhos, pessoas com as quais eu terei uma eterna aliança de oração. Filhos com quem eu vou repartir a minha vida. Muitos filhos com quem eu vou comunicar Jesus, apesar dos meus defeitos, dos meus medos,
das minhas limitações. Pai, coloca no meu espírito o clamor que há no teu coração. Coloca um peso de intercessão. Deposita no meu espírito um peso de urgência evangelística por uma família com muitos filhos. Nós nos tornaremos uma multidão de pessoas semelhantes a Jesus, por uma família que expresse a tua glória. Manifesta o teu poder em nós, através de nós, pondo em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, esperando pela nossa proclamação profética. Por isso, Senhor, eu respondo ao teu amor. Eu me coloco inteiramente disponível ao Senhor para te entregar todo o meu coração. Eu faço a ti essa oração. Dá-nos filhos espirituais, filhos, muitos filhos, para que, pelo teu poder, se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte aí. Pastora Sônia, o senhor recebeu os 40 dias de propósito. O senhor recebeu os 40 dias de propósito. Um tempo de reconciliação, um tempo de restauração. Pessoas distantes vão ser trazidas pelos anjos de Deus de volta a essa casa. E pessoas que nunca haviam entrado aqui vão entrar agora. Pessoas novas vão vir. Haveria um bloqueio. Elas passavam e não sabiam. Elas recebiam o convite e nada gritava dentro delas. Agora, convidem novamente. E agora vai haver um grito, um mover de Deus, testificando no espírito delas para vir congregar aqui nesse lugar. Eu honro a unção que está sobre a sua vida, eu honro a unção que está sobre o seu ministério, eu honro a unção que está sobre essa casa. E eu declaro um tempo de aceleração de resultado. Eu declaro ultra evangelístico, sarado, ativado profeticamente, para multiplicar numa janela de tempo curta aquilo que em todos esses anos não multiplicou, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado. É um novo tempo sobre a igreja. Todo ataque, toda seta, todo veneno que veio da pandemia já caiu por terra, já caiu por terra, já caiu por terra. Toda conspiração, toda fofoca, toda inveja, toda revolta humana. Eu vou fechar aquela igreja. Não fecha. O Senhor é a pedra angular. O Senhor é a rocha do fundamento. Provisão financeira brote. Provisão financeira brote. Provisão financeira brote. Multiplicação. Multiplicação. Abundantemente mais provisão. Meia-noite. Eu não quero entrar num tempo de ensino assim longo como hoje. Vamos fundamentar a palavra, dar uma aplicação rápida e vamos ter um tempo aqui de adoração, de intercessão, atmosfera de glória, unção, óleo, imposição de mãos. Faça um voto com Deus. Se você entende no seu espírito que essa palavra veio da mente de Deus para o coração de vocês. Não quero te manipular, não quero te chantagear. Eu quero que você dê uma resposta de uios. Diga, filho de Deus, maduro. E amanhã você traga uma oferta, sele isso. Uma oferta que vai liberar, ativar coisas, um fenômeno de multiplicação na sua necessidade, na sua família, na sua contabilidade. Chamem doentes, chamem enfermos, amém? Tem pessoas que nunca oraram em línguas. Peçam a Deus, eu quero orar em línguas, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não para você ser mais espiritual ou menos espiritual, mas como ferramentas de comunhão, de intercessão com
a glória do Senhor. Deus abençoe vocês. Adore a Ele em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não. Nós ainda numa atmosfera de adoração. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito. Não importa o irmão que está do seu lado. Aleluia. O seu louvor é para Deus. A sua adoração é para Deus. Aleluia. Você que não orava em língua, começa a orar agora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos fechando um ciclo de 40 dias de oração. Quem sabe você não veio nem um dia aqui nesses 40 dias. Mas eu quero te dizer que nós que viemos, nós dividimos com você a nossa bênção. Nós dividimos com você aquilo que nós oramos. Aleluia! O nosso clamor foi: por essa causa me coloco de joelho. Por essa causa nós nos colocamos de joelho. Pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas esposas. Nós nos colocamos de joelhos pela família espiritual. Nós nos colocamos de joelho. Esses 40 dias nós clamamos pelas famílias, clamamos pelos filhos, clamamos pelas esposas, clamamos pelos casamentos. Nós clamamos por salvação, por libertação, por cura. Porque nós não nos conformamos com uma igreja morna, como uma igreja fria, como uma igreja que milagre não acontece. Vai no nome de Jesus de Nazaré, Filho Deus Todo-Poderoso. Nós dobramos os nossos joelhos nesses 40 dias, meu Pai, para que haja um avivamento espiritual nessa igreja, para que haja salvação de vida, libertação de vida. O diabo se levantou, mas nós vencemos em nome de Jesus. O fofoqueiro caiu por terra, a folha caiu por terra, as calorias caíram por terra, se levantaram contra nós. Mas nós estamos aqui, em nome de Jesus. Nós vencemos esses 40 dias, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Nós tomamos força na alimentação da nossa família, nós tomamos força na alimentação da igreja, nós tomamos força em nome de Jesus. Nós declaramos uma igreja melhor, nós declaramos aqui em nome de Jesus de Nazaré, filhos maduros, em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos que a glória da segunda casa será maior que a primeira, e que neste lugar o Senhor dará paz, neste lugar o Senhor dará paz. Nós teremos paz para evangelizar, nós teremos paz para orar, para jejuar, para clamar, em nome de Jesus de Nazaré, porque essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. A Ele nós dobramos o nosso joelho, para Ele nós jejuamos, para Ele nós clamamos, a Ele, somente a Ele nós adoramos, a Ele, somente a Ele nós prestamos culto, a Ele, ao Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor da nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Grande Deus, eterno Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Clamamos por unidade da igreja, Pai. Clamamos pela unidade da igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Abençoa, Senhor. Recebe, Senhor, os nossos 40 dias de oração, Senhor. Recebe como aroma suave do nariz, Senhor. Recebe esta campanha. Nós fechamos ela com chave de ouro, Senhor. Te entregamos, Senhor. Pai, te entregamos o nosso jejum. Te entregamos a nossa adoração. Te entregamos a nossa oração. O nosso clamor, Senhor.
pela tua igreja, pela tua obra, pelas nossas famílias, Senhor. Apresentamos cada um dos nossos filhos a ti, meu Deus Todo-Poderoso. Apresentamos, Pai, e nós declaramos dos nossos filhos, onde eles estiverem, chamamos eles de volta para a tua presença, chamamos a reconciliação, Pai, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Declaramos nossos filhos servos de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai querido. Oh Deus, coloca a nossa família com Deus sangue, a nossa família é projeto de Deus, Pai querido. Nós declaramos a tua bênção nessa igreja, Pai. Chamamos a igreja, Pai. Oh Deus, um tempo novo, um tempo novo, um tempo de novidade de vida nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Estamos terminando. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Te amamos, Deus. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. A minha vontade, irmão, é de empurrar para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Cada dia eu sou mais apaixonada por esse Deus, porque o amor dele nos constrange. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias e louvores a ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade nas nossas vidas, Senhor. Oh, Deus grande. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus tremendo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Na beleza da tua santidade. Nos dobramos diante de ti, Senhor. Para te adorar. Para te adorar, Senhor. Independente da circunstância. Independente das calúnias. Independente dos levantes. Nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Vem, meu Deus, está o meu coração, Senhor. Vem nas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém. Pode sentar só um minutinho. Glória a Deus, aleluia. Eu acho, irmãos, que de todas as campanhas que nós já fizemos, foi a que mais levante teve, foi essa campanha. Meu Deus, como teve levante. E o levante foi do altar. E Deus usou a Nina para falar que ia ter um reboliço no altar da igreja. E realmente teve. Aleluia. Mas foi para a glória de Deus. Nós começamos essa campanha. Por essa causa, dobramos o nosso joelho. E nós dobramos o nosso joelho por cada um de vocês. Por toda a igreja. E foi por isso que teve levante. Mas glória a Deus, aleluia. Que foi um levante para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, amanhã, né, nós continuamos com esse culto de hoje, né? Glória a Deus, aleluia. E traga os doentes, traga os enfermos. Vocês não têm ideia como Deus usa esse pastor, irmãos. Se tiver doente, tiver enfermo, tiver com problema, tiver desviado, pode trazer aqui, porque Deus usa ele, viu? Aleluia. Vamos convidar as pessoas. Na quarta-feira, irmãos, nós vamos começar aqui uma cruzada de 3 dias, que vai estar um pastor também, pastor Elias, lá de Belo Horizonte, uma bênção de Deus. Vamos fechar com uma vigília na sexta-feira. Vai estar o pastor Márcio dos Aflitos, vai estar o pastor Márcio, vai estar o pastor Jazinho, Daniel, o Jazinho, né? Vai fazer o louvor. Irmão, essa vigília vai pegar fogo, viu, irmãos? Eu não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, mas eu sei que a glória de Deus vai manifestar nesta igreja. Vai ser fogo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos precisar de gente para ajudar nós, viu, irmãos? Vamos precisar de bastante obreiro aqui para estar nos ajudando, né? Em nome de Jesus. Vamos divulgar, vamos convidar as pessoas. E eu gostaria que a equipe de intercessão da igreja, que nós começássemos um jejum, irmãos. Mas eu queria um jejum maior, não até meio-dia, da gente jejuar até 6 horas da tarde, para que Deus manifestasse a glória dele, irmãos. No nome de Jesus, para que tenha poder de Deus, para que tenha cura, para que tenha libertação, para que o nome de Deus seja glorificado. Precisamos de jejuar, igreja. Precisamos de orar e precisamos de clamar. Amém? Glória a Deus. Posso contar com a igreja?
Quem vai jejuar? Levanta a mão aí. Amém? Amém? Levanta a mão, menina. Aleluia. Cadê a Vanderleia? Deu Almir. Glória a Deus. Levanta a mão, Lucas. Glória a Deus, amado. Nós vamos jejuar, irmãos, para que Deus venha fazer o sobrenatural na igreja, vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé para nós terminar. Glória a Deus. Precisar de ajuda com lanche para a igreja, né? Eu vou estar com muitos pastores na minha casa. Eu acho que eu nunca recebi tanta gente na minha casa. Precisar de alguém para me ajudar a servir comida lá também, viu, irmãos? A gente trabalha, precisamos realmente de ajuda. Eu acho que eu preciso de casa para me hospedar, para deixar minha casa, que não vai ter uma em casa. Então eu vou achar uma casa aí para me dormir, viu? Em nome de Jesus. E intensifique a oração, irmãos. Identifique o clamor, a oração. A igreja que ora, irmãos, o diabo não pode contra ela. Ele levanta para cair. Amém? Então vamos estar terminando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar por este culto maravilhoso. E queremos declarar a bênção do Senhor neste lugar, Senhor. Queremos pedir uma semana, Pai, de livramento. Que o Senhor venha guardar cada um de nós, Pai. Guarda esta igreja, nos protege. Nos esconde, Deus, no teu esconderijo, Senhor. E nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para todo mal vencer. Deus é por nós, quem será contra nós?